Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o preliminar, a imagem do futebol, com vocês até a 1h45 da tarde, aqui na nossa Ubra TV, TVN, canal 19, no canal 21 da NET. Enfim, nós estamos no Facebook ao vivo, facebook.com/Luiz Carlos Rec. Você pode mandar a sua mensagem e a gente aos poucos vai atendendo também o seu desejo aí, a sua opinião. Estamos recebendo o Omar Selaime, ex-diretor do Grêmio, ex-conselheiro do Grêmio, que é um cara que vive profundamente o futebol e de vez em quando nos socorre, como ontem, por exemplo, a gente estava fazendo brincadeirinha de jogadores que atuaram na seleção, especialmente os laterais, e como é difícil a gente lembrar, né? A seleção brasileira teve o Edinho improvisado na lateral e a gente imaginava que fosse na Copa de 86, não, foi em 78. Em 86, o Edinho jogou na zaga da seleção brasileira. Então, também. É isso aí. E eu estava me lembrando até do Toninho, lateral direito, que na verdade ele não foi reserva do Nelinho. Em determinado momento da Copa de 78, Coutinho colocou o Toninho mais na frente, não foi? Sim, os dois jogaram juntos. Minha memória, eu tinha 15 anos ali. Tinha 15 anos. Mas é que sabe que essa memória mais antiga, ela funciona. O problema é o jogo de ontem. É verdade. De ontem. Daqui a pouco. Quando o cara é mais jovem, ele acaba guardando mais. Não, e hoje se mexe muito nos times, né? E agora tem rodízio. Sim. Antigamente não tinha esse negócio de rodízio. Hoje querem criar 18, 20 titulares nas equipes, E né? até a numeração ajudava, né? Hoje os caras jogam com 98, com Mas também não se tinha 60. tantos jogos, né? E a numeração antiga era mais fácil de tu guardar. Qual foi o grande time que você viu nas décadas de 60 e 70? O 60 Internacional eu de não vi. 70. 70 entra o Internacional, Tem Cruzeiro, o Cruzeiro, o Fluminense, né? A máquina. que o Internacional ganhou. Ganhou em 75 lá. Tinha o Inter. Caçapava marcando individual, O Rivelino. Tinha o Cruzeiro, né? Cruzeiro era um cano, né? E o Inter, evidente. Depois, em 80, o Grêmio, São Paulo, Flamengo. E o Grêmio voltou em 90 também, né? Sim, São Paulo também. A arrancada dos anos 90 foi muito ruim do Grêmio, né? Depois que terminou o Grêmio Show, 90... até o Filipão. 90 ganhou, ali... Ganhou em 93 com o Cassiá, aquele... Não, em 90 o Grêmio foi bem ainda, né? Ganhou... Foi até a semifinal do Campeonato Brasileiro. E foi bem Perdeu pro São Paulo. Supercopa também, né? Perdeu pro São Paulo, você lembra? Um jogo meio gateado aqui. Depois o Grêmio deu uma degringada, acabou caindo em 91, né? Era o Wilson Carlos dos Santos, o árbitro. Aí esse eu não me lembro. Eu me lembro que o Grêmio, o primeiro jogo fechou uma pancadaria Foi no lá. Beira-Rio? Não, no Beira-Rio foi depois, foi a Supercopa em 93. Esse foi o Wilson Carlos dos Santos que apitou. E aí o Grêmio foi eliminado pelo São Paulo em 90. O primeiro jogo deu uma pancadaria com o Jandir lá, fechou o pau lá. E aqui Jandir não gostava quase da Ronha? Gostava, era bom jogador. Um dia que está em mim lá em Medellín. Né? O Jandir? Merecido ou não? Não, jogava no Inter em 93. Isso, ele foi do Grêmio e depois foi pro Inter. E não aguentava as críticas, um dia ele foi me cobrar lá. Era bom jogador. Mas meu amigo. E é isso aí, mas depois foi o Grêmio de novo. Né? Jandir, que se criou nas divisões de base do Internacional, foi pro Fluminense, na época em que foram também Branco e Tato. E do Inter foram Jandir e Otávio. Né? E o Otávio, que nunca jogou no Internacional praticamente, foi um grande jogador do Fluminense. O Fluminense levou alguns jogadores colorados, né? Que se fizeram lá, né? O René jogou lá. O Tato, ponteiro esquerdo. O René, eu acho que esse é auxiliar do Abel hoje, né? Isso. O Tato. É isso, o Jandir. E o Branco saiu do Guarani para lá. Do Guarani direto. Então, essa, porque eu estava dizendo, a memória antiga a gente tem. É mais fácil. O Grêmio teve um meio-campista que jogou nos áureos tempos do Internacional, que se fosse em outra época seria um grande jogador. Em 1974, o Grêmio tinha um meia chamado Luiz Carlos. Um canhoto? Jogava uma bola redondíssima. Era famoso. Era famoso. Naquele ano o Inter mas não vingou. Naquele ano de 74 o Inter não perdeu nenhum ponto. Mas o Grêmio não tomava goleada do Internacional. O Grêmio... Não, nunca tomou. Pelo contrário, quando o Ponte fez goleada. Fez 3-1 com o Zequinha, depois fez 4-0 em 77. O Almeida era o diretor. E o Inter foi fazer goleada anos depois, naquele 5-2, né? O Colorado? Teve um antes que o Grêmio jogou com um Grenal de reserva no Olímpico, se lembra? No final do ano. O Inter ganhou de 4-1.
Um campeonato gaúcho de 94 que foi... Foi o bota fora do Internacional. O Mazzaropi era o goleiro do Grêmio. O Foi Inter um jogou horror. com Leto, com Everton Luiz, com Rubem Dário, que terminou o Grenal de cueca. Mas era um time misto, né? E aí o Grêmio perdeu de 4-1. Ernesto Guedes era. Foi a primeira vez que eu vi o Grêmio levar uma goleada. Ernesto Guedes era o técnico do Grêmio, se não me engano. Ou era do Inter? Não, a 94 era o Filipão, tia. Foi um campeonato que o Grêmio não jogou o Campeonato Gaúcho. Foi todo ano o Campeonato Gaúcho, entrou no meio do Campeonato Brasileiro. Foi o ano que o Grêmio jogou um monte de jogo num dia. O Ernesto Guedes acho que era o técnico Foi em do 96. Ah, não, foi aquele dia. O do Inter? Ah, eu não Ou me era o lembro. Cláudio Duarte? Não me lembro. Bom, do Grêmio era o Filipão. Em 94, o Maurício vai matar essa aí. Mas o Mazzaropi era o goleiro do Grêmio. Eu acho que o goleiro do Grêmio nesse jogo, Maurício, vê aí, não era um tal de Ailton Cruz? Não, Ailton Cruz não jogou. Olha. Foi o último Grenal do ano de 94. 94, Leto, Everton Luiz, Rubem Dário. Era o bota fora do Internacional. Sim, o do Grêmio também. Ailton Cruz, o goleiro do Grêmio. Ailton Cruz. Luiz Felipe Mas Scolari. quem é esse Ailton Cruz? Era um comprido. Vamos lá, Ailton Cruz era o goleiro do Grêmio. Bom. O Claudião era o técnico do Inter. E do Grêmio? Do Grêmio era o Filipão, Luiz Felipe Scolari. Eu sei porque que eu 17 de dezembro de 94. É isso aí. Claro, o Ernesto Guedes treinou o Inter. Foi o campeonato que o Grêmio não jogou, né? O Campeonato Gaúcho foi o ano inteiro. O Inter ganhou com gol do Dinei o campeonato. E o Ailton Cruz foi expulso nesse clássico. Isso aí. Ailton Cruz? Ailton Cruz. Pô, esse não tá na minha retina. Que coisa impressionante. É esses jogadores que não marcam, né? Não marcou ficam nada. na reserva. Eu lembro desse Ailton Cruz aí. Daqui a pouco eu vou... Daqui a pouco eu busco uma foto dele. Verdade, mas isso aí é... Mas eu estava dizendo porque essa brincadeirinha o torcedor gosta em casa. Né? Gosta? Ele vai matando o cachorro que a gente não consegue... Às vezes... Bom, mas enquanto isso, deixa eu falar um pouquinho do noticiário aqui, ó. Tony Anderson está relacionado para o jogo diante do Avenida. O jogador deve ter o nome publicado no BID nesta tarde e é uma boa alternativa que passa a ter o César Bueno. A equipe de transição contará com o retorno do Paulo Miranda em busca da primeira vitória do Gauchão. O que eu estou achando curioso é que o Alisson do Cruzeiro tem ficado na reserva do Lima. Não sei se é porque o Alisson é mais conhecido e o Grêmio já sabe do potencial que ele tem e ele vai entrosar com os titulares e não com os reservas. Ou condicionamento físico. Ou condicionamento físico. Eu acho que sim. Porque o Lima é menos do que o Alisson, né? Mas é que aí, Rec, o Lima, salvo engano, ele estava naquele grupo que se apresentou já em dezembro para iniciar os treinamentos. Então ele tem uma carga de treinamento de praticamente 2 meses. O Alisson se apresentou o quê? Dia 9, 10 de janeiro? Eu acho que é mais resultado físico. Sim. Omar, você que sabe tudo. Qual o centroavante que o Grêmio vai contratar, o que você imagina que seria bom para o Grêmio? Mas, Rec, eu não sei qual é o esquema tático que o Grêmio vai usar. Como é que eu vou dar palpite? Mas se mantiver o que terminou... Tá, mas o Grêmio vai jogar como jogou agora a Libertadores. Que é um centroavante de ofício. Centroavante lá, pau fincado, ou vai jogar como na Copa do Brasil, que é um time mais movediço? Não, mais Lucas Barrios. Ah, bom. Aí, meu irmão. Esse Blandt aí, do São Lourenço. Do São Lourenço, o Grêmio vai contratar um jogador. Aí o Ailton Cruz. O Grêmio vai contratar um jogador que não vai... Piorou agora. Agora mesmo que eu não me lembro dele. O Grêmio já deletei da minha cabeça. O Grêmio vai talvez contrate esse argentino aí, não... Vai ser chega no Grêmio e acaba a carreira, né? O Grêmio não tem como repassar um jogador desse depois. Vai ficar um Gata Fernandes. Ele tem 28 anos, custa 7 milhões de euros. Pois é, como é que o Grêmio vai se engatar num troço desse? Mas o André Balada já tem 27, 28 também. Mas não deve estar nesse valor aí, né? Bom, de euros. Agora, se é para jogar com pau fincado, aí vai ter que procurar um jogador. Henrique Dourado, por 8 milhões e 50%. Pois é. Não sei, o Grêmio vai ter. É um jogador. Essa função, o Grêmio vai ter que abrir os cofres para contratar. O André Balada é de 90, então ele tem 27, completa 28 anos em setembro. O tempo passa para todo mundo, né? O Nico Blandt do São Lourenço, jogador especulado para assumir a camisa 9 gremista. O Tricolor já buscou informações do atleta. E o Inter está tentando aí alguns negócios com o Seiras, Fernando Bob e outros que estão treinando em separado. Tem mais um que é conhecido, além do Seiras e do Fernando Bob. Tinha o Anderson,
Tem mais um. O Eduardo Henrique foi para Ponte Preta. Né? O Anselmo foi para o Sport Recife. Tem mais um que é conhecido aí. Não, acho que é o Paulão mesmo. Só que o Paulão está no grupo. Paulão e Hernando, o Inter quer ver se consegue passar sem perder dinheiro, né? Sem ter que desembolsar dinheiro. Porque se desembolsar 100 mil para cada um deles por mês, é lucro. Do que ter que desembolsar 2, 3 milhões para terminar o contrato. Mas e por que, no caso do Seiras, a gente já ouviu de dirigentes do Inter que ele ainda tem mercado. Será que o Inter não consegue repassar para um clube da América do Sul pagando parte do salário? Nós vamos ter essa resposta se o Anderson arrumar emprego. Se o Anderson arrumar emprego via algum empresário, então esse empresário podia ter ido direto ao Internacional. Aí vai fazer o Salomão Rachid com o Anderson. Então ele estava de olho já nessa situação. Estava esperando. Porque aí o Inter tem que marcar esses empresários. Porque, quer dizer, para ajudar o clube, não dá. Para fazer negócio em cima de um jogador que saiu do clube, também não dá para marcar, porque se o empresário oferece um bom jogador, às vezes está na dependência do empregado, do empresário, né? Por falar em empresário e jogador, mas voltando um pouco para o lado do Grêmio, o José Chamorro, que é o empresário do Arroio, estava reclamando lá em entrevista à rádio Caravana 750. Acredito que... Eu já vou buscar qual país certinho. É de Guayaquil, a rádio. Porque ele tinha acertado com o Barcelona um contrato para o Arroio de 3 anos e parece que o Barcelona deu para trás. Tá, mas que analisou o histórico do atleta, enfim, deu para trás. Mas então ele não tá fechado? O empresário... essa mala pode voltar. O empresário está dizendo em entrevista que tinha um contrato de 3 anos do Barcelona assinado já pelo jogador e o Barcelona deu para trás. Eu espero que o Grêmio, quando contrate centroavante de ofício, aí, que não erre, não traga uma tralha dessas de novo. Né? É um equatoriano, um colombiano, um troço desse aí, que não queira nada com nada, que não tenha comprometimento nenhum. Olha, eu não vou pegar no pé do Ico Romão, mas esses caras, o Gato Fernandes foi o Ico que trouxe, o Arroio foi o Ico que trouxe, né? O Bolanhos é que é da época do anterior, que eu acho que é do Guerra, o anterior até o Guerra. É anterior ao Guerra ainda, né? Com César Pacheco. Foi o César Pacheco. Com César Pacheco. César Pacheco com o Rui Costa. O Dair Hellman define hoje a equipe que enfrenta o Caxias. Camilo, poupado ontem, é dúvida. E aí o Edenilson joga, mais adiantado na do Camilo, ao lado do D'Alessandro, com o Gabriel Dias ao lado do Dourado. Por quê? Eu acho, presumo, e já comentei hoje pela manhã na Rádio Grenal, que seja justamente para preparar o time para jogos mais difíceis. O Campeonato Brasileiro é outra realidade, Grenal é outra realidade, porque senão era só colocar o Nico Lopes. Se o Nico Lopes serviu para jogar contra o Novo Hamburgo, ao lado do Patrick mais avançado, com o Charles e o Gabriel Dias nas 2 primeiras funções, o Nico Lopes poderia jogar agora. Eu acho que esse pensamento de colocar o Edenilson na vaga do Camilo... Com o D'Alessandro. Não, e esse pensamento é muito pelo que o Odair disse nas entrevistas, que o Inter já trabalhou algumas variações com as mesmas peças e agora vai trabalhar também variações de sistema. Essa seria uma variação de sistema. Uma variação um pouco mais cautelosa, um pouco mais defensiva. E olha aqui, ó, o Iago, que atuou nos 2 jogos do Gauchão, também pode ser preservado. Até porque quem tem 2 tem 1, quem tem 1 não tem nenhum. Porque o Internacional tinha 2, o Wendel e Iago. Perdeu o Wendel. Se perdeu o Iago, mas quem é que vai jogar de lateral esquerdo? O Patrick pode jogar improvisado na esquerda. O próprio Odair disse já na coletiva ou que... o Hernando, né? De novo. O Odair colocou o Patrick aí, como... Vale pro Grêmio, pro Inter. Se faz tanta propaganda das categorias de base, né? Quando tem essa situação, tem que valorizar esses jogadores lá da base do que tu contratar um jogador que vai encher a folha. Tá, Omar, o que você faria a partir de agora? O Grêmio tem só 1 ponto. Sim. Chega a te assustar isso, porque só faltam 9 rodadas? Não chega a me assustar. Acho que eu não sei, os titulares voltam em qual? Na quinta, na sexta rodada? Se fala em Grêmio e Cruzeiro no dia 13 de fevereiro. Tem que manter ali esses jogadores que estão... Vê a sequência do Grêmio. É quinta rodada. Que estão jogando no Grêmio aí, pelo que a gente vê aí, uns 2 ou 3 podem servir não mais que isso também.
pode servir Matheus time, Felipe. no time de cima, né? Matheus Felipe. É o Jean-Pierre, né? O Guilherme Guedes, que se fala lateral esquerdo. Sabe por que eu falo tanto no Guilherme Guedes? Não que eu conheça muito o Guilherme Guedes, e não que eu entre muito nessa conversa que é um Eu jogador. acho que o Jean-Pierre tá pé de passagem ali, né? Se ele jogar na posição... Tá, Jean-Pierre, o Esse, PP, aí tu tem que ver, né? Matheus Trindade. Porque tu também tem jogadores em cima, né? Por exemplo, se tu vai pegar um cara de segundo volante, né? Aí tu já tem o Arthur, tu já vai ter o Maicon. Se O pegar próprio jogador... Jailson joga por Pois aí. aí se pegar um jogador desse aí, não vai jogar nunca. Mas aí o que eu quero dizer é o seguinte: na lateral esquerda, o Guilherme Guedes seria o terceiro lateral. Como o Marcelo Oliveira, os caras já estão justificando que ele vai ser reserva da zaga, porque ele já deu os doces, né? Não, acho que ele vai só pode ser zagueiro, né? Ele não tem mais Não condições de tem, jogar não. na Pra lateral. correr na lateral não dá Então mais. ele é segundo ou terceiro, o Guilherme Guedes. Aí o Bruno Cortez se lesiona. Tem que dar chance pra ver que se em cima vai... Aí realmente vale toda aquela conversa e todo o investimento que se faz no clube nas categorias de base. O Grêmio liberou o Conrado. Né? Bom, mas tem esse rapaz aí, tem o Sim, Guedes aí, Guedes. né? Por isso que eu estou dizendo. Ele seria o Conrado de ontem. Né? Sobre a sequência do Grêmio, Rec, Vamos lá. a tendência é que o Grêmio utilize 2 jogos com a equipe principal. Bom, contra o São José não vai ser porque é no Passo da porque é no Areia. Passo da Areia. Aliás, o Noveleto hoje esteve lá, na Rádio Grenal, e falou que o Renato foi para cima dele. O Noveleto fala abertamente as coisas, né? Que reclamando do gramado sintético. E aí o Noveleto, do auge da sua sinceridade, disse o seguinte: não, se fosse com os titulares, ainda vai lá ter preocupação. Quer dizer, os guris podem se lesionar, então. Não, né? mas não, eu também, eu sou contra esse gramado sintético. Eu acho que tem que terminar com esse gramado Isso sintético. aí não. Chico Não já tá existe. pagando Ou se moderniza o gramado sintético. O Chico recuperou os gramados dos outros times. E do time do coração dele, ele é o único. E o o Campeonato Brasileiro daqui a uns anos não vai mais poder ter. Olha, A partir desse ano. O Atlético do Paraná vai ter que trocar Mas dá tempo? o gramado lá. A determinação era deste ano. O Chico disse que o Atlético vai entrar com uma liminar. É evidente que vai ter. Até porque assim, Rec, o Por isso que eu Atlético, estou dizendo, será que dá tempo? o Atlético obteve a certificação da FIFA, válida até Isso. fevereiro do ano que vem, de qualidade do gramado sintético, Mas o Maurício da Arena tem- da Baixada. Mas o Maurício tem uma tese que é em função do fogo amigo, né? Sim, não tenha dúvida. Não, isso aí... São os clubes que... Porque... A em função da- determinação de utilização apenas de grama natural, tirando a grama sintética da Arena da Baixada, surgiu 45 dias depois do Atlético Paranaense assinar com o Esporte Interativo. Sim. E foi levantado Fogo pelo amigo da Euricão. TV. E também os clubes, né? Que não querem... Sim. Alguns não querem jogar. Embora elogiem depois que jogam, eles chegam na hora H e dizem, não. O bom seria se fosse campo natural. Só que, e aí, o porquê que o Atlético utiliza gramado sintético e não natural? São 2 motivos. O primeiro Econômico. é a manutenção. Sim. É muito mais barato manter um gramado sintético do que uma grama natural. Tem que ter o sol artificial, por exemplo. Os clubes gastam, em média, de 400 mil a 1 milhão mês de luz apenas com aquele sol natural. Sim. É um gasto excessivo. E no caso da Arena da Baixada, embaixo do estádio do Joaquim Américo passava um rio. Então é uma região em que a grama não fica tão boa mesmo com todo o Tu tratamento. vê que o Maurício sabe tudo Sabe do tudo. Atlético. Do Atlético. O coração Mas era- fala, né? Trabalhei 1 ano e meio lá, se eu não souber... Mas hein? o coração fala, né? O coração fala Era o mais gurizinho, forte. era o gurizinho do Petralha, sabe? Ah, é? Sim, No Metralha? Olha aqui, ó. Aí só a sequência de Mas jogos... esse cara deve ser bom pro Atlético, né? Ah, claro. Tá sempre lá. Tá sempre lá. Deve ser o Eurico Miranda dele. Agora é o presidente do Conselho Deliberativo do não Atlético. sai, não larga nunca. É o Ailê Pinheiro, lá do Goiás. E a sequência, os Ninguém dois... larga o osso, já viu? É. O Euricão ganhou a oposição, entre aspas. Sim. O cara é mirandista, né? Gritavam Eurico. quando Não, o cara- mas a torcida do Vasco ama o Eurico. Não, Os outros é que não O gostam. conselho? Sim, é porque conselheiros foram os gritando, conselheiros do Eurico. puxaram Sim, mas o os tapete. outros, ele é... Ninguém ganha dele lá, cara. Ele era Ninguém vice. vai ganhar do Petralha lá no Na Atlético. última eleição do Atlético foram 100 ou 150 votos de Não, mas diferença. o só. Eurico perdeu a Mas ele eleição. ganhou. Ganhou? Mas É o difícil. Eurico Eurico. perdeu a eleição. No pátio Perdeu, perdeu. Rec. E aí Perdeu. foi pra dentro do Vasco. E aí? Aí ele pegou... Perdeu no conselho. Não, perdeu na no- torcida. Ah, perdeu na torcida? Perdeu na torcida. Ah. Aí é o inverso. Aí depois é que vai pro conselho, ele se juntou ao cara que era vice do ganhador. Do outro, e se isso. desgostou e concorreu.
E aí a torcida que Esses caras permanecem. Esse pessoal permanece no poder, né? Não adianta. Eles dão um jeito. Os 2 jogos que o Grêmio deve utilizar os titulares, no dia 13 de fevereiro contra o Cruzeiro, e depois no Pobre dia... do Cruzeiro. Pobre O do- Cruzeiro precisando de pontos. Precisando de pontos, vai ser justamente Não, bom, contra o Cruzeiro. Justamente. Bom, o Grêmio também está precisando. É, Sim, sim. E depois o Grêmio enfrenta o Brasil de Pelotas dia 7, também na Arena, os 2 jogos que utilizará os titulares. E aí bota os guri na fogueira no interior. Aí a sequência, entre os jogos da Recopa... Antes eles do que eu. Entre os jogos da Recopa tem uma partida com o Veranópolis, pela 8ª rodada do Gauchão. Na 9ª rodada, dia 25, logo depois... Te garanto, se o jogo do Brasil fosse em Pelotas... Não seriam os titulares. Não seriam os titulares. Logo depois da Recopa, entre a Recopa e a Libertadores, aí possivelmente serão os titulares novamente, Grêmio e Novo Hamburgo na Arena. É porque depois o Grêmio não tem, como os outros, tem que jogar com os titulares, né? O Grêmio também faz 8 anos que não conquista o Campeonato Gaúcho, tia. Também tá na hora de mostrar as caras, hein? E quem vai substituir o Ramiro? E tem mais. O Grêmio perde ou não perde algum jogador nessa janela? Já há quem projete no Grêmio que não houve nenhuma proposta, que não sai nem Arthur e nem Luan. Eu acredito que o Grêmio não vai perder ninguém. Acho que o Grêmio vai só contratar aí. Não sei se o Grêmio vai contratar 1 ou 2 atacantes, mas acho que o Grêmio não perde ninguém e acrescenta aí no ataque. E o Ramiro, quem substitui? Depende do que o Renato quer, né? Tem que ver quem é que pode jogar. Quem terminou o ano como titular foi o Jailson. Tem o Jailson, tem o Michel. Estou dizendo, na meia cancha, o Michel era reserva. O Arthur hoje já treinou, né? Ele tá voltando a treinar com o tem que grupo. saber se vai jogar ou não. Mas ele tá voltando a treinar com 1 semana de atraso com relação aos demais, né? Com essa novidade do Ramiro, pode ser que eles acelerem alguma. Tem o Jean-Pierre. Não sei se Ou dá daqui a pouco pode entrar um Cícero ali naquela função, tem que ver. ou o Maicon De atua repente naquela vão função. jogar Tem o Cícero e Jael. Maicon. Tem o Maicon, tia. Daqui a pouco- Tu tem que saber se ele vai querer fechar mais o time ou ele vai querer jogar como estava jogando sempre. Mas é só dia 14 de fevereiro. Eu tem acho que muito todos tempo, terão né? Acho que condições. sim. Não, Arthur terá condições, Maicon terá condições, e só o Ramiro. O Jailson, né? O Jailson Ramiro está Jailson. suspenso dos 2 jogos, né? Pela expulsão da Jailson, Libertadores. aí tem que ver como é que o Renato vai montar o Foi time. lesão de tornozelo do Arthur, né? Tornozelo esquerdo. Então, tem que ter todo cuidado, mas vai curar, né? Porque a lesão Ele já tá muscular, trabalhando- às vezes se arrasta. Mas no tornozelo dá para fazer até uma previsão. O problema da lesão muscular é que... Eu acredito que tirando... Vai estar todo mundo em ordem para jogar. Os passos mais difíceis, ou que demoram um pouco mais quando se tem uma lesão de tornozelo, como teve o Arthur, são voltar a trabalhar com bola, que ele já voltou, e voltar a trabalhar utilizando chuteiras. Ele também já voltou. Bom, hoje vai tem jogar. decisão, né? A sequência da decisão Internacional e São Paulo. Mais ou menos 28 minutos, mais uns 3 ou 4 de acréscimo. Teremos uns 32, 33 minutos de bola rolando para definir quem vai disputar o título com o Flamengo na Copa São Paulo de Futebol Sub-20. O Internacional saiu perdendo com um golaço do camisa 8 do São Paulo, empatou de pênalti. O São Paulo, quando estava ganhando de 1-0, errou um pênalti. O pênalti marcado em favor do Internacional foi na hora de um raio e um dilúvio que caiu. Aí o juiz parou, o Inter voltou com o gramado com um palmo d'água para bater o pênalti. Acho que eles achavam que o Inter ia errar, porque a bola não ia sair do lugar, sei lá, para terminar o jogo. Né? O Internacional acabou fazendo o gol e aí ele parou de novo o jogo. Quando tinha um pouco mais de condições, o São Paulo não quis mais jogar e acabou. Foi essa a história. E tem mais uma coincidência nessa questão dos horários, que não sei se você percebeu. Não dá 48 horas. Não é isso. A coincidência na questão do horário é que a definição do encerramento da partida para que ela prosseguisse hoje ocorreu justamente no horário em que, teoricamente, estaria terminando a partida e ia começar o programa, aquele do Galvão Bueno. Não podia estourar a grade da TV. Quando chegou nas 2 horas ali, agora tem que começar o programa da TV. Será? Aí é a capa da O estádio estava melhor. Vocês viram como começou o segundo tempo daquele jogo? Era polo aquático, não era futebol. Aí quando o estádio tem condições, eles cancelam o jogo porque dá 10 da noite. E ali ele voltou, porque tinha esperança que não voltasse mais a chover e tal. Ele não devia ter dado sequência, né? Não podia ter iniciado o segundo tempo. Exato, aí que ele pagou o mico.
Só que aí ia começar muito cedo o programa, aí não tava todo mundo no estúdio. Abre margem pra isso. Quando eles terminam o jogo 10 da noite mas aí em é ponto... capa da gaita aí, não. Mas a gente sabe que a TV tem influência. Não, daí aí tem que jogar a toalha mesmo. Aí não, tá. Pô, mas aí ia avançar meia hora no programa. Não Pois dá. é, mas é isso que se lixe. O que eu tenho que ver com isso? O que o torcedor tem que ver com isso? O que a competição tem que ver com isso? Tá bom, eles pagam o futebol, mas não podem reorganizar o futebol, reordenar as coisas do futebol. Daqui a pouco eles vão querer mandar em São Pedro, aí não dá, né? Mas quantos jogos, que nós já não vimos na Arena, no Beira-Rio, até mais na Arena nem tanto, mas mais no Olímpico, em que qualquer espectador via, não, esse jogo não tem como sair. A TV, como estava transmitindo, garantia o jogo. Richard, o camisa 10 do Internacional, o meio-campista? Acho que é o Richard. Vou buscar tem aqui. o Neto, camisa 7. O goleiro, né? Goleiro. 2,2 m. O goleiro confirmou que é pegador de pênalti, né? Hoje várias mensagens dizendo o Internacional vai empatar com o São Paulo e o goleiro vai dar a classificação nos pênaltis. Tem o centroavante, é Brenner, né? Brenner. Bom, a média do Campeonato Gaúcho de gols, 3,16. É exatamente o dobro do ano passado, que era 1,58. É. 3,16 gols por partida. É bastante, né? É muito. É que esse jogo do Grêmio puxou muito pra cima. Não, mas é. Deu 8 gols. É muito, mas tá saindo gol mesmo, né? O Inter meteu 3 no Novo Hamburgo, que já tinha O jogo do tomado Juventude 3. deu 4 gols lá. gols. O pessoal tá fazendo. O Avenida deu 4 gols. Sim, o jogo do Brasil com o Juventude deu 4 gols. Deu 4 gols também. Tá E a bastante. média é 3,16. É o dobro. Mas vai ficar nessa aí. Vai ficar em 1,58. Vai cair. Daqui a pouco fica 1-0, 2-0. Daqui a pouco começa a engrossar, né? Já não vai muda dar 3. bastante. Já diminui para 1,7 por partida. Bom, eu estava falando. O outro que eu não lembrava é o Marquinhos. Eu sabia que eram 3. Aquele do Cruzeiro? Seiras, Marquinhos e Bob. Os jogadores que o Internacional tenta fazer um acerto. E o Grafite pendurou a chuteira, né? Hoje eu estava ouvindo uma análise de um companheiro dizendo o Dunga forçou a barra para a convocação do Grafite, mas o Grafite era o terceiro centroavante, era o Luiz Fabiano, o Nilmar, e o Grafite nem jogou a Copa. Mas o Grafite, ele tava, quando foi convocado, ele tava bem na Alemanha. Tava fazendo um bom campeonato. Sim, lá era no o Wolfsburg. goleador. O Richard é que marcou o gol na Copinha, foi o sexto dele na Copinha, o de pênalti pro Inter. É. E o Boa Vista, esse que o Internacional vai enfrentar, está fazendo uma pré-temporada em Dubai. Ah, garoto. Né? Agora vai. O Donizete levou o Boa Vista. É um time que tem jogadores experientes. Mas tá fazendo... Não vai ser sopa para o Internacional. Até porque para o Inter tudo é meio complicado. Né? Mas tá fazendo agora esse trabalho lá? Ainda não terminou. Vai voltar agora. Mas tá no meio do Carioca. Pois é. Mas será que está jogando com o time misto? Não, jogou na Não, estreia... então fez a pré-temporada. Pode Fez ter a feito. pré-temporada. Porque no jogo com o Fluminense, o Leandrão marcou gol. Um dos principais. Então acho que fez a pré-temporada em Dubai. O Donizete Mas levou. não, o Colorado passa. Sim, até o Chico disse que encontrou lá o Donizete, quando o Grêmio teve lá. Então foi em dezembro. Donizete enquanto o Grêmio- Pantera? Ah. Virou O empresário. Donizete joga No Boa Vista? Joga no Boa Vista. Mas e o Grêmio para essa tem? temporada? O que você acha Ué, que, pelo estilo de jogo, pode conquistar? Pode conquistar a Libertadores de novo, né? Mas com todos esses postulantes aí. Tô com contratando. todos. Eu vi agora domingo jogou o Boca e o River, se bem que não tava todo mundo lá, né? Todos os jogadores que eles contrataram não dá pra... Acho que o Grêmio não. Se o Grêmio repetiu que o futebol do ano passado, tem total condição de ganhar de novo. E o Campeonato Brasileiro, pelo estilo de jogo, não te parece o mais possível? É um campeonato mais de fôlego, né? Não sei se aí o Grêmio vai precisar de um elenco um pouquinho maior. Sabe que eu estava recebendo uma notícia há pouco aí, e olha o azar desse rapaz, o Montijo rompeu os ligamentos e para por 8 meses. Ele estava jogando no Tigre de Buenos Aires e para por 8 meses, ou seja, vai encerrar a carreira. Encerra. Ele já tinha encerrado, voltou. Já tá. Voltou. Agora ele descansa. Eu acho que aqui, ó, jogaram uma praga nesse cara. Ele já tinha largado o Botafogo ano passado.
Deus. E desses jogadores mais experientes, o Luiz Fabiano também está falando em rescindir com o Vasco, porque Não jogou tem também cirurgia lá, no né? joelho, né? Não jogou lá, né? Tá fez uma cirurgia no joelho, agora vai começar o tratamento em São Paulo, também vai demorar a voltar. Não, o Luiz Fabiano vai encerrar a carreira também. É. Cirurgia no joelho com 33, 34 anos é muito difícil. Ele já tinha um certo desgaste já, porque ele não foi bem nas últimas passagens dele. Então vai terminar a carreira. Quem aqui tá dosando e vai precisar de um cuidado grande no retorno é o Douglas, né? Para que não tenha nenhum problema nessa É o volta. outro que se voltar e se lesionar de novo, porque agora ele passou por 2 cirurgias. Né? Então, Vai ser difícil. Eu gostaria que ele voltasse naquele nível que ele estava jogando, mas vai ser difícil. Pela idade, é complicado. E dos times brasileiros, quem é que você acha, Marcelino, que reforçou melhor? O Palmeiras, né? O Palmeiras não para de se reforçar desde que ele tem esse patrocínio aí. Mas esse investidor dele é forte. Tem o Palmeiras, tem o... O Atlético Mineiro? Mas não joga Libertadores, né? Não. O Cruzeiro se reforçou. Isso tudo também vai depender tudo do momento, né, Rec? Tudo do momento. A Libertadores vai se estender até quase o final do ano. Tem Copa do Mundo no meio, vai ter janela. Quer dizer, até lá muda tudo. Aquela janela do meio do ano é que pode... Até o final da Libertadores tudo muda. Tudo muda, os times vão mudar. Então, olhando hoje o Grêmio tem condições de repetir a conquista do ano passado. Agora, tem um monte de gente que pode conquistar também, né? O Palmeiras teve hoje a confirmação de que o Dudu permanece. Ele recebeu uma proposta milionária da China, mas disse que fica, não quer saber de dinheiro lá, quer ficar aqui Já tá bem, em São Paulo. Né? O Dudu já jogou no exterior, voltou pro Grêmio, quer dizer... E tá recebendo bem, né? Lá também. E Agora... o Muralha vai pro Japão. Conseguiram vender finalmente o Muralha para lá. Até o Muralha, o Flamengo conseguiu empurrar e o Internacional não empurra nenhum bonde desses daí. Esses jogadores que estão aí, não sai ninguém. Mas falando de Libertadores, são os times brasileiros e o Boca e o River, né? Esses são os postulantes ao título. Eu não sei se é muito difícil aparecer O Peñarol tá contratando um monte de velho aí. O Forlan lá tá mexendo os pauzinhos, tudo jogador veterano. Mas não acredito. O Forlan tá de cartola? Eu acho que sim. Contratou jogadores conhecidos. Bastante até. Tem uns 2 ou 3 da seleção uruguaia. Tem aquele Maxi Rodrigues. Não o do Grêmio. O velho tá jogando ainda? Ele saiu do News e foi pra lá. Tá com uns 38 anos. Já sabia jogar Ele bola. já é velho a hora. Sim, é um time de veterano, Penal. Até mandar uma checada aí pra gente ver onde é que esse Peñarol pode ir, né? Não, time de veterano. Tu não sabe se eles vão ter condição física de aguentar. Se fosse aquela competição enxuta de antigamente... e agora tu imagina pegar esse bando de veteranos e largar em La Paz. Os caras nem caminham. Mas tem que ver. Mas basicamente vai ser os brasileiros e o Boca e o River. Os 2 argentinos. Boa climatização e manutenção, instalação, limpeza e manutenção. Também serviços de rapel, tudo em até 10 vezes no cartão. Ligue 3573-6000 ou 98584-9544. A Poa Climatização e Manutenção fica em Porto Alegre, na rua Edgar Pires de Castro, 820, bairro Ípica. Personal Car. Está pensando em trocar de carro? Então não perca tempo. Procure a nossa equipe de vendas. Toda a linha de veículos multimarcas seminovos com até 6 meses de garantia. Condições especiais de financiamento em até 60 vezes. Venha nos visitar. Euclides da Cunha 606. Telefone 3573-1900. Personal Car, trabalhando para a realização dos seus sonhos. Quer saber onde encontrar combustíveis de qualidade? Promoções especiais? Atendimento de primeira? Pergunta lá no Posto Boqueirão. O Posto Boqueirão conta com a confiança da marca Ipiranga e tem os melhores serviços personalizados para seu veículo. Da troca de óleo até aspiração de tapetes e estofados, calibragem e verificação de 15 itens, sem pagar a mais por isso. Confira também a loja de conveniência, espaço agradável para seu lanche ou cafezinho, e a Beer Cave, que é um freezer, que é uma verdadeira caverna com as melhores bebidas. E segue o desafio lá no Posto Boqueirão.
segue o desafio lá no posto Boqueirão. Responda a pergunta e seja contemplado com uma surpresa incrível. Qual posto que tem quilômetros de vantagens? Possui gasolina de qualidade, atendimento personalizado? Posto Boqueirão. Fica em Canoas, na Avenida Boqueirão, em frente ao Ginásio de Esportes SP. E também aqui em frente ao campus da Ubra. Vamos ao intervalo comercial e voltamos na sequência do preliminar, a imagem do futebol. 22 minutos para as 2 da tarde. Achou aí a relação dos contratados? O Cebola tá lá A também? relação comprada, não, mas o Cebola tá lá, marcou gol no Clássico. Maxi Rodrigues, o veterano. O Max Rodrigues, veterano, tá lá. O Gabriel Fernandes, que teve uma passagem pelo Grêmio, Sim. teve uma lesão de ligamento Não, também, tem tá lá. passagem pelo Grêmio. Não chegou a ser aprovado nos exames. Não, ele... Esse aí não é o Toro? É o que era especulado pelo Grêmio, ele não chegou a ser Gargano contratado. tá lá. Centro médio da seleção. Eu tô buscando aqui, que o site deles tá meio confuso e tal. Mas o Aos Forlan não poucos, vai jogar, né? Daqui a pouco se emociona e joga. o Forlan parece que tava, pois é. que tava ajudando o Penharol, mas fechou com uma equipe menor ainda do Uruguai. Que posso mandar um abraço Claro, aí? manda um abraço. Tenho que mandar um abraço pro meu primo, Emir Selaime. É o maior chefe de comida árabe do Rio Grande do Sul, disparado. Espetáculo. Então ele vai fazer um almoço aí em Xangri-Lá agora, sábado, para mais de 200 pessoas. É mesmo. E ele tem... então vamos estar lá, né, meu? Te prestigiando. Então mandar um abraço para ele, tá vendo o programa Tá aí. pela praia, daqui a pouco. Vamos lá. O cara ele tem uma receita só dele, para quibe. É mesmo. É verdade. Ninguém chega nem perto do homem. Kibe é o rei do É Kibe. o rei do quibe, o homem. Então tá, um abraço pro meu primeiro Emir. Emir Selaime. O Forlan fechou no início do ano para jogar no kit de Hong Kong. Então, tá meio longe o Forlan, tá jogando no mercado Acho pequeno. que o Forlan já tá fazendo de tudo um pouco. Empresariando e jogando. Me diz uma coisa, terminou o ano com alguns jogadores até não tão graduados do Grêmio, assim como Cícero, Jael, o próprio zagueiro que veio do Juventude, o Bressan, né? Jogadores médios, Michel, né? O Bruno Cortez, esses todos você manteria? Olha, até pela conquista que o Grêmio teve, Pô, o Michel, o Grêmio tinha comprado porque era barato. pela conquista que o Grêmio teve, eu acho que tá certo em manter esse O jogador. Michel não foi bem no final da temporada. Que eu acho que o Grêmio tem que quando seria o ideal também. Às vezes a gente fala, é muito fácil falar e tu não sabe a realidade financeira do clube. Agora, manter jogador de 38, 37 anos, aí não tem cabimento, né? Mas nessa faixa só tem o Douglas. Não, acho que o Léo Moura, né? O Léo Moura sim. O Léo Moura agora é titular. Né? Tem o Marcelo Oliveira também, né? Que já tá indo pra aposentadoria, né? Será que vai ser o Madison, o lateral direito, ou o Léo Moura? Não sei, acho que o Grêmio tá carente nessa posição ainda mesmo com essa contratação. Eu também acho. Eu não contrataria o Madison, mas acho que o Grêmio tá carente nas duas laterais. Nas duas, tanto na esquerda quanto na direita. Eu acho que que o Grêmio precisaria de reforço aí. Eu também acho que na direita, o Madison, pra mim, ele é só corredor. E pela informação... Mal. Pela informação que eu tive, também não... Aí o Maurício pode ajudar. Diz que o Guilherme, aquele que foi pra Chapecoense, em 2 jogos já fez 3 gols lá. Na Chape, eu vou buscar aqui. O Guilherme fez 3 gols em 2 jogos. É isso mesmo? É. Esse é um jogador que eu não entendi porque o Grêmio emprestou. Acho que um jogador pra Porque eu acho que tem muito menino. Alisson é de beirada. Pois é, mas... Everton é de beirada. Mas se tu tem o Guilherme, de pra que beirada. tu traz o Alisson? Mas o Alisson foi na troca, né? Bom, mas podia ter trazido outro cara, né? Sim, o próprio Tony Anderson, de repente, em definitivo. Agora, Meia. tu tendo o Guilherme é comprovadamente um bom jogador. Útil pro grupo. Né? Um jogador guerreiro, aquele negócio todo. Daí tu traz esse menino aí do Cruzeiro. Alisson. Não sei, eu vi o Alisson jogar, parece aqueles jogadores, tem um estilo de um fumacinha, né? Vai, dribla lá, mas o arremate dele
Ele faz poucos gols. Deixa a desejar. Faz poucos gols. Ali agora, nesse jogo do Grêmio que ele jogou, 2 ou 3 vezes que ele bateu na bola, a bola pica antes de ir na goleira. Tio. Pareceu bastante o Arroio. Então, mas o pessoal lá deve estar sabendo o que está fazendo. O Rafael Marques, atacante do Cruzeiro, está lá encostado, não serve? Esse jogador, há uns 2 anos atrás, servia frouxo. Agora, ano passado, ele quase que não jogou, né? Não jogou. Pois é. Ele, normalmente, quando ele jogou bem no Botafogo, jogou bem no Palmeiras, né? No Cruzeiro ele já não foi tão bem, mas tem que ver a condição física desse jogador. Era um bom centroavante. E aí, na troca, eu teria trazido os dois, o Alisson e ele. Já voltamos. Bom, o Maurício foi descobrir aqui que o gol contra o Concórdia da Chapecoense foi do Amaral. Ele fez 2 gols na mesma partida. 2 gols contra o Inter de Lages, na segunda rodada do estadual. 2 gols em 2 jogos. Ele eu acho que ele seria um jogador útil pro plantel do Grêmio. Eu estava fazendo até a relação aqui no intervalo com o Alisson Farias. O Internacional contratou tanto jogador de lado, que o que eu vi melhor jogar foi o Alisson Farias. Às vezes que jogou, sempre me agradou. Mas agora ele mesmo, eu confesso, diz que ele reconhece a indisciplina, diz que agora está com outra cabeça, que está se cuidando, que não vai mais aventurar. Bom, se é isso, ainda tem conserto. O jogador se conscientizou e vai parar com relativamente jovem de jogar a carreira fora, né? Relativamente jovem, então ainda tem. Pode fazer tudo, né? Ainda pode jovem. beber, pode amar, pode fazer o que quiser, dentro de um limite. Tudo é dentro de um limite. Né? Não tem. O jogador jogar uma carreira fora, depois de ter a chance de aparecer até como titular do Internacional em alguns momentos. Já o Guilherme não se ouviu falar mal dele. O Alisson Farias é 9'6", então vai completar 22 anos. Novo. Amanhã teremos o famoso duplex, né? Duplex não, porque o Grêmio é mais cedo, né? Mas os dois jogam. O Grêmio joga às 7h30 e o Inter às 9h45, né? Contra o Caxias, em Caxias do Sul. Eu não sei se o Internacional não vai enroscar o pala lá. E o Grêmio contra o Avenida, o que você prevê? Eu acho que o Grêmio ganha. Omar? Acho que o Grêmio ganha. Não vejo. Tem que dar força para essa gurizada aí. E o técnico? Foi mal, né? Foi mal em todos os sentidos. Na declaração foi muito mal. E a mexida que ele deu do intervalo para o segundo tempo é de chorar o que ele fez. Mas vamos ver, vai melhorar também. Vamos acreditar. Pois é, porque ele falou ontem que tem 15 anos de atividade. Bom, ele pode ser o que quiser. Ele foi muito mal. Ele estava ganhando de 3-1, mexeu no esquema tático do Grêmio, levou um baile no segundo tempo. Né? E a entrevista dele no final do jogo foi lamentável. Ele pode ter quantos anos ele quiser. Mas lá mal. Pelas tantas na entrevista, ele assume a culpa. Diz, a culpa é... Marreque, o pior para mim, a entrevista foi ruim. Tá? Sim. Agora, pior foi a mexida que ele deu no intervalo do jogo. Ali taticamente, ele fez o Grêmio perder a partida. Então, ali que eu acho. O pessoal está muito falando que ele botou a culpa nos guri, aquele troço todo, né? Não, eu acho que o pior dele foi a parte tática do primeiro para o segundo tempo. E o reforço que ele vai receber para essa partida, que é o retorno do Paulo Miranda, traz a experiência que faltou contra o Caxias, na parte defensiva. Mas a experiência que não serviu em Juí, né? Porque ele ficou perseguindo o cartão vermelho, o Paulo Miranda. Ele quis mostrar que ele era xerife, né? Eu acho. Agora talvez se acalme aí e jogue para ver a real possibilidade dele servir ou não para o Grêmio. E esse Léo, lateral direito do Grêmio, que é o terceiro lateral direito? Eu acho que não sei, velho. Ele tem que ver. Até agora é um jogador comum também, né? Muito. Muito. Mas vamos ver o que vai dar. O Grêmio, acho que as laterais, o Grêmio teria que dar uma repensada. Porque o Bruno Cortes foi bem, mas o grande destaque foi o Edilson, né? Entre os laterais do Grêmio. E o Léo Moura não vai ter fôlego para jogar. Não tem fôlego, não adianta. Quando precisar, um jogador de 38 anos não vai conseguir. Aí tu vai contar com o Madison. Muito bem. Às 19 horas tem mais. Estaremos de volta com o nosso Cadeira Cativa. A temporada recém está começando e nós vamos acompanhar tudo aqui na nossa Ubra TV. Até lá.